Salve, salve, galera! Tá começando mais um 10 ou 2 podcast. Eu sou o Diego Andrade. Ao meu lado eu tenho o grande, maravilhoso e querido Kelvin Santos. Você quer dinheiro? Eu não tenho. Não, você quer sim. Você vai pagar o almoço hoje. Você quer dinheiro? Eu não tenho. Sei que você tá metendo essa aí de grande, maravilhoso. Fala, irmão. Você tá bem, lindo? De boa, e você, tá? Tranquilo? Bom, antes de mais nada, antes de começar tudo, eu tenho que dizer que no próximo episódio o nosso querido Kelvin tá de férias, né? Exato. Estaremos aí nessas férias do nosso querido Kelvin. Interrompendo a programação normal deste podcast para dar um aviso para você que está nos acompanhando. O Diego acabou de dizer que eu vou sair de férias. Só que, gente, eu não vou sair de férias, tá? Continua a programação normal do 10 ou 2 podcast. Valeu. Mas o podcast não para, tá? Exatamente. Ele vai de férias, ele vai viajar, né? Vai dar aquela passeada descansada, relaxada. Com certeza. Né? De mim, que ele não aguenta mais me ver, que tipo, ele me vê todo dia. Não, e ainda mais aqui no podcast. Exatamente. Desde o primeiro dia que a gente conheceu, eu já não te aguento mais. Insuportabilíssimo. Outro recadinho importante também, se você tá chegando agora aqui, já segue lá no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma preferida de streaming, 10 ou 2 podcast, e também segue lá no Instagram, né? @10 ou 2 podcast. É isso. Fechou? Aí. Nosso convidado de hoje é... O que você pode falar do nosso convidado de hoje, cara? Cara, a gente tava ali numa resenha, na resenha pré, nos bastidores, e ele falou algo muito interessante, que ele era o começo da pirâmide, né? Então a gente tem que mostrar esses caras que são o começo da pirâmide, porque hoje a gente vê alguns jogadores fazendo muito sucesso, só que muitas vezes nós não conhecemos a base desses jogadores, Sim. o que esses jogadores passaram, o que eles fizeram para chegar aonde eles estão agora. E hoje o nosso convidado vai contar um pouquinho pra gente como funciona essa formação dos atletas, e não são quaisquer atletas, são atletas de ponta, tá certo? Muito bom. Seba, irmão, muito Bom obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui pra gente bater essa resenha gostosa. Você que é um cara que tá por trás de muitos jogadores, tá por trás da formação desses jogadores. Então é importante a gente saber de tudo isso. É importante a gente saber da formação desses caras, como é que esses caras alcançaram o estrelato. E valeu demais por você estar aqui com a gente. Obrigado. Prazer estar aqui. Me sinto assim, para mim uma homenagem assim para mim, para assim poder falar de formação, falar dos amigos. A gente, como eu falei para vocês, né? A gente não aparece, né? A gente não aparece. A gente vê a obra pronta, a gente vê pela televisão. Alguns a gente tem a sorte de poder ter a amizade até hoje. Outros que a gente não tem, mas é muito bom, é muito bacana, assim. Para mim é muito gratificante. Pô, que legal. E a gente já vai começar falando de um jogador que passou pela mão do Seba, né? Só isso. Dá os créditos aí, por favor, Só Kelvin. isso. Um tal de Lucas Moura. Ninguém conhece, Lucas Moura, né? que ninguém conhece. Ninguém conhece. Pegou um São Paulo, pegou um PSG, pegou um Tottenham. E, de certo modo, não teve o sucesso que se esperava na Europa. Foi bem, teve bons momentos no PSG, teve um grande momento no Tottenham, que foi aquela virada contra a Ajax, né? Mas de fato ele não teve grandes momentos assim, ele não conseguiu dar continuidade no ótimo momento em alguns ótimos momentos que ele estava vivendo na Europa. Para você, como é que você viu esse surgimento do Lucas? Quando você olhou pro Lucas, você falou assim, caramba, aquele neguinho ali corre pra caramba, ele tem um jeito diferente, ele tem uma habilidade diferente. Como é que foi? Como é que você descobriu o Lucas, ô Seba? Na verdade eu até brinco assim, né? E ele fala, eu fiz parte do processo, né? No caso, eu não falo que descobri, porque tem outros professores, tem outro professor amigo nosso, Sim. Lá do Juventus, que ele começou. Legal. Então, eu falo que fiz parte do processo no processo dele como jogador, né? Sim. Como eu também fiz parte de alguns jogadores, o Rony, que joga no Corinthians, volante. Legal. O Rony fez parte, o Thiago Couto, que é goleiro titular do Juventude hoje, o Tony Anderson, que tá lá no Curitiba. Então tem bastante... Passou no Atlético Paranaense também, né? Eu tenho o Figueiredo, que é um menino que tá na base do Palmeiras, agora é da turma do Hendrick. Bacana. Começou comigo lá no Banespa. Fora os outros que a gente viu quando eu cheguei no Banespa, o Gabriel, né? Eu chamo de Gabriel, né? O Gabigol, que é o Gabigol hoje. O Gabigol jogava com a gente, né? E depois ele foi jogar salão no São Paulo e depois pro Santos. Mas, assim, a questão do jogador, assim, no Brasil,
assim, a gente tem muito meninos com N tipo de valências, assim, de talento, né? O que acontece é que no processo se perde em alguma coisa, né? Então, eu até falo que o garoto tem... Até no profissional, hoje em dia, até estendeu. Eu tenho uma teoria do estirão técnico. Sim. Então, o estirão técnico é igual o estirão de crescimento. Uhum. Tem menino que já com 11 anos já tá grandão e outro tá pequeno. Então, a gente, conversando lá fora, eu falo um pouco do respeito do processo. Mas, falando do Lucas especificamente, ele era um menino que, pô, já tinha essa questão da explosão, né? Então, a gente... eu, quando trabalhava com ele, a gente fazia com que os meninos enxergassem para os meninos poderem jogar para ele. Né? Teve jogo que tinham 2 marcando ele. Eu tenho uma história muito legal. 2 meninos marcando ele, um na frente, um atrás, e ele não conseguia jogar, ele olhava para mim no banco. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esses 2 aqui? Ele era magrinho e tal. Aí eu chamei ele no banco e os 2 vieram junto. Aí eu falei assim, e aí? Eu falei, fica aqui. Ele, pô, não vou jogar? Eu falei, não, fica aqui, deixa os 2 aqui. Os 2 estão com você aqui. Aí ele, pô, eu falei, conta quantos a gente tem e quantos eles têm. Se eles estão botando 2 para marcar você. Pois é. Vai sobrar com um. a menos. Vai sobrar um. Nós estamos com um a mais. Sim. Aí é a hora do coletivo, dos outros meninos aparecerem. Aí a gente fez 1-0, e aí a pressão do relógio era Copa Danone, essas coisas. 15 minutos corrido, a pressão, o professor soltou ele. Soltou e deixou ele. Aí ele terminou o serviço. Entendi. Foi 3-4, ele fez os outros 2. Os outros 2, 3. Aí eu até conversava com ele, falava, pô, filho, nunca ninguém falou isso com você no clube, então, tipo assim, eu acho assim, uma questão da formação. Se compete muito hoje em dia e se forma pouco. Entendi. Então, o Lucas teve essa bagagem de rua, do pipa, ele conseguiu ser criança. Perfeito. Ele conseguiu ter uma parte de formação, que eu era coordenador da escola que ele estudava. E o Lucas, pra contrariar, bom de bola, ruim na escola, esquece. Esquece. Era a junção dos 2 ali. Ele era tudo. Então, ele tinha letra boa, notas excelentes em matemática, português, então, super focado. Então, tipo, a construção do Lucas veio tudo junto. A família, Dona Fátima, trabalhava pra caramba. Sim. Seu Jorge, que viraram amigos pessoais, toda a estrutura da família. Legal. Então, daí saiu um grande jogador, né? Entendi. Então, pra você que tá acompanhando aí e acha que o jogador só vai lá, pega a bola e sai jogando, não é assim, não. Tem que preparar tanto na escola quanto também no futebol. Então, não é largando um pra dedicar o outro. Tem toda essa preparação porque muitos atletas às vezes não acabam virando, né? E aí, tendo essa formação, você consegue formar um cidadão também, Sim. né? Você consegue formar um cidadão porque às vezes alguns meninos eles apostam tudo nisso, nesse sonho e muitas vezes não tem o plano B, né? E aí, às vezes não tendo o plano D, você fica rendido, você não sabe o que você vai fazer lá na frente. Se tudo perde mais. na vida. Se perde. Infelizmente, com alguns acontece assim. Na verdade, o esporte em si, né? Mas o futebol, que é o nosso carro-chefe, também deveria ser, ele tem que ser linkado à formação do ser humano. Por exemplo, eu tenho um filho que não jogou, né, jogou até o sub-20. Mas, olha, sempre ficou longe de droga, bebida. Os amigos dele, que são, hoje em dia... Inclusive, tem um que até hoje joga na Lituânia, o Renan. O Renan não conseguia ir para casa, porque era um pouco longe, dormia com meu filho. Então, eles são super amigos. Que legal. Sabe? Então, a comunidade... O Matheus joga em Gibraltar lá. Então, tipo... tudo de bom. Cara, as amizades, é muito bom. O Lucas, né? Porque o meu filho parceirão do Lucas. Sério? O Lucas, quando foi vendido pro São Paulo, pro PSG, o meu filho foi morar com ele. Que legal, Caracas, cara. que da hora. Que legal. Aí ele ficou lá um tempo, voltou e tal, mas os caras são... O Vitor é homem de confiança E assim, nunca veio nada de mão beijada, né? Porque o Lucas ajudou, né? Assim, sempre assim, ó, você conquista. Você quer, você conquista. Sim. Entendeu? E só antes da gente seguir na pauta aqui, você falou de Gibraltar. Cara, eu tava vendo um jogo esses tempos atrás. Os caras jogam muito, velho.
Não é assim, não é tipo, nossa, uma. Mas, cara, perto, assim, ali na. Cara, os caras dão sangue ali dentro de campo. É que entendeu? assim, nós estamos acostumados com as principais ligas, né? La Liga, Premier, aí tu vai na Liga Alemã. Só que às vezes se você pega ligas alternativas, você consegue vê também. visualizar bons jogadores. Sim. Por exemplo, a segunda divisão inglesa tem grandes jogadores, cara. Tem Sim. muito bons jogadores. E aí às vezes eu assisto alguns jogos desses caras, né? Tô sem nada pra fazer lá em casa e fico assistindo bulhufa de jogo até umas horas. Eu falo, caramba, como é que esse cara ainda não tá, tipo, numa primeira divisão Sim, inglesa? Como é sim. que esse cara ainda não foi pra um time maior na Inglaterra? Pois é. Então, essas ligas alternativas, elas têm Elas são têm grandes interessantes jogadores, também, elas né? são- Hoje são o futebol interessantes. ele é globalizado, né? Aham. Então, acabou esse negócio de... Se a gente ficar nesse... que é a 5 estrelas, amarelinha, essa que esquece. Nós vamos ter que aprender que o futebol hoje ele é diferente. Que nem você falou, tem acesso no mundo inteiro, todo Sim, mundo sim, joga. sim. Então tem Malta, eu tenho um amigo meu, um menino que jogou com a gente, que joga em Malta. Caramba. Tem um bom contrato, tem tudo. Que nem eu falei, esse meu amigo do meu filho joga na Lituânia. Aham. Tem um salário digno. Tem um aluno meu também, o Adriel, com formação em clube grande e tudo, joga na Áustria. Caramba. Pô, legal. Subiu Bacana, com o time velho. dele subiu com o time dele pra primeira divisão. O Adriel me Bacana. chama toda hora Bacana aqui. isso aí. Então, E quer tá dizer, se destacando, sim, né? sim, consegue ter uma vida digna, consegue. Então, Pô, quer que dizer, legal, cara. Que legal. E, cara, agora a gente vai sair um pouquinho dessa parte, mas seguindo ainda nesse segmento, você tem... Como é que eu vou explicar agora? Você até entregou aqui pra gente, né? O Kai Sports. Explica Isso. pra gente um pouquinho sobre. Sobre esse projeto. esse é um projeto que entrou totalmente assim. Foi inesperado. Porque veio a pandemia e eu tenho um projeto meu, até dessas andanças que eu. Paris Saint-Germain, lá no Watford, né? Que o Lucas me arrumou, e toda essa questão dos clubes aqui no Brasil. Então, eu montei um projeto chamado Mentoria. Certo. Legal. E aí, para direcionar o menino e tal, pôr no papel. Montar um processo e os processos. E aí eu estava na pandemia, em casa lá, e um amigo meu, o André, falou, olha, Seba, estou trabalhando numa agência, eles são investidores, né? Eles são empresários de outro ramo, que investem no futebol. E tá assim, tá tendo uma ruptura, assim, tá. E ele, pô, me dá uma força, porque tem muito menino lá e tal. Eu falei, tá bom. Eu comecei a... Sim. Falei, fala com o Kamal e o Arif, né? São super agradecido a vida inteira por eles me darem essa oportunidade. Sim. E eu tinha um pouco de preconceito, porque quando você vem do lado formativo, a bola é muito suja em alguns aspectos. Sim. Né? Sabemos. A gente sabe, Sabemos. né? Não podemos fechar o olho para um monte de coisa. Não mesmo. Aliás, né? Agora o que mais tem aí nos noticiários é a sujeira Cara, de apostas esportivas e o que tem de aposta jogador de esportiva, futebol aí envolvido, cara, é absurdo. pedofilia. Então, Ô, aí, ó. louco, pedofilia? Na bola tem muita. Na base. Na sim, base. sim. Tem muita. Sim. Caraca, assim, caramba. tem coação, eu tenho relatos até de Ô, louco. Tem, de conversar, porra, professor, e, pô, em tal clube pintou tal situação. Nossa, Aliciamento caramba. tem. Ô, louco. Tem, porque a pessoa lida com o sonho da. E aí Então, às começa a vezes, se iludir. cada um tem seu preço, entre aspas, né? Entendi. Caramba, Então, joga um assim, sujo. eu já vi essa questão de pedofilia, por exemplo, na ginástica artística Sim, e tudo sim. mais. Mas o futebol nunca me passou pela cabeça que tem a pedofilia, né? Porque, assim, com certeza tem aquela questão de as pessoas brincarem com os sonhos dos meninos, né? Pagam tanto que você vai jogar, né? Pede um tanto pro seu empresário que você vai jogar. Essa questão desse aliciamento, beleza, né? Inclusive eu sei que tem porque eu já passei por isso, né? Mas pedofilia é a primeira vez. Não, Nunca tem. me passou pela minha cabeça que haveria pedofilia no meio do futebol. Então aí eu tenho esse meu projeto da mentoria, ele alcança tanto a parte comportamental do menino, como a parte da família. Sim. Então a gente traz a família. Então, eu falei pro André, né, pega uns 5 meninos mais assim, mais intelectualmente mais acima, que eu quero fazer um trabalho. Será que ele deixa? Tem compromisso. Aí o Kamal deixou, falou, não, pode. Aí eu peguei os 5, era o Cauê do Náutico, o menino tá até no São Bernardo, aqui no profissional, tem o Breno, tem uns meninos, o Ricardinho, que é lá do Grêmio,
Então a gente começou com esses meninos, começou toda semana no Zoom. Então tem menino do lugar do país, então a gente começou a fazer esse trabalho. E aí teve aí eu comecei a acompanhar um pouco mais a empresa, né? Como que é a empresa, em que pé que tava. Aí o Kamal me chamou, eles são do Brás, né? São empresários do Brás. Me chamou e falou, Seba, pô, vem trabalhar comigo aí. Eu te pago, tal. Aí a gente acertou, porque, olha, do jeito que tá, eu vou ficar só com os profissionais, eu vou parar de trabalhar com a base, ele tava meio assim e tal. Não, vamos sentar aqui. Aí eu falei pra ele, ó, a primeira coisa a gente vai fazer uma auditoria técnica aqui. Menino que não tá produzindo, essas coisas no clube, a gente tem que... Só tá... Acha que a empresa é Centauro, sabe? Facão. Desculpa a propaganda. Facão. Só quer Alô, chuteira, Centauro, patrocina a gente, só quer hein? chuteira, essas coisas. Não é sem assim. chance, sem chance. Então, tipo assim, a gente teve um trabalho... Aí ficou o André, né? Alguns integrantes que eram da empresa saíram, né? Para trabalhar com outras coisas. E aí a gente começou a correr. Nome por nome, levantar. E os parceiros que tinham também alguns projetos. Tem muitos aí que, nossa, são terríveis, assim. De exploração e que quer o dinheiro antes, sabe? É uma coisa meio complicada. Bom, aí eu consegui... Depois fiz 2 anos agora em maio na empresa. Consegui dar essa limpada, né, entre aspas, né? E junto disso, a gente foi montando, a gente tem um projeto, um piloto da empresa, que a gente montou e a gente começa a enquadrar nos meninos que a gente quer. Bacana. Então aí hoje a gente tem menino no São Paulo Futebol Clube, a gente tem menino no Goiás, no Grêmio, no Vila Nova, lá de Goiás. E assim... eu entrei de uma forma na bola como eu sempre quis entrar. Tá. Então, tipo assim, os coordenadores, os diretores do clube sabem do meu trabalho, como que é. Então, olha, eu consigo enxergar o organograma do clube e enxergar a projeção do garoto dentro do clube. Legal. Entendeu? Bacana. Então, é legal. Hoje, graças a Deus, eu tô tendo esse suporte, assim, dos clubes. Então, a gente trabalha para tentar fazer de uma forma diferente. Sim. Porque mesmo os meninos que têm agência grande, né, as agências grandes, Sim. é assim, a agência dá lá uma chuteira boa e tal, e o menino fica lá no alojamento, às vezes, esquecido. Essa que é a grande verdade, mesmo nos times grandes. Então, os caras vão lá, bate foto, olha, sei o que, você olha, agora tem 1 milhão de agentes, né? Então, os meninos aparecem, mas poucos têm esse suporte. Então, tipo assim, eu consigo estar com eles, e agora a gente está ampliando um pouco com outras pessoas também para poder, outros braços, né, para poder ajudar. E os meninos estão comigo. Então, tipo assim, a gente conversa de tudo. A porcentagem de gordura tá alta, vamos baixar. A questão, olha, eu não tô no segundo time, eu tô no terceiro. Por quê? Conversar com o treinador, por que ele não entendeu? Não tá evoluindo. Então, o menino se sente acolhido e aquele lance... com metas. Então é legal a gente, por exemplo, ontem a gente teve um atleta que dobrou a ajuda de custo dele no clube. Bacana. A gente tem um menino que joga no Fortaleza, o João, que muitos fazem contrato por produtividade. Então, tantos jogos, né, minutagem, né, que fala, Sim. para ele alcançar no clube, né, subir no clube. Bacana. Então a gente consegue fazer isso, né? Então eu tava contando a história do Breno, você que é santista. O Breno tava lá, saindo do sub-20, não tinha uma situação de profissional para ele. Nós fomos avisados que pra gente tentar, eu vi umas situações de outros clubes que gostaram, né? Porque ele é criado no Santos, só tem o vídeo dele, é só vídeo grande, viagem e tal. Então ele é um goleiro que tem um nome na base. E eu falei, olha, então a gente traçou uma meta e ele conseguiu alcançar e dentro do clube, o Arzur, que é o preparador de goleiro, enxergou essa dedicação dele e ele renovou por mais 2 anos no clube. Que legal, cara. Então você tem você faz essa mentoria e ainda ajuda os jogadores se não destacar naquele clube, ir para outro e tudo mais, você tem essa facilidade. Sim, a gente tem, porque todo clube tem a sua característica, né, de jogo. Né? Infelizmente, às vezes se perde um pouco. Mas, vamos pegar o São Paulo, vai. São Paulo é um time, se você é um time que gosta de jogar com a linha alta,
Então, se você pegar o Beraldo hoje, que é destaque, o Beraldo é um zagueiro de construção, que fala, né? Sim. Então, sim. quando você vai pegar um menino para um clube lá, pro São Paulo, então, por exemplo, eu trouxe um menino, ele vai gostar que fale isso, eu trouxe um menino do Vila Nova, que é de Tocantins, o Davi. A gente trouxe ele pro Sub-13, deu todo o suporte pra família e tal, ele tá aqui Bacana. no São Paulo. Que legal. Então, o Davi, eu fui com um observador de São Paulo, amigo nosso, o Bahia, gente boníssima. A gente foi observar esse menino lá em Goiás. E esse menino, toda a questão de trabalho, de manejo de bola, mudança de direção, as invasões de espaço dele. Então, assim, tá dentro da característica do São Paulo. Tá, legal. Entendeu? O Palmeiras tem um outro tipo de... Caramba, então vocês dão uma esmiuçada legal nas características dos atletas pra poderem levar pros clubes, né? Tem que ter. Que interessante isso, cara. Que interessante. Não é tão fácil assim, é uma coisa que é bem... Porque às vezes o que se passa na cabeça da galera é o seguinte: aquele moleque ali tá jogando muito, leva pro clube. Só que vocês analisam as características do atleta e também as características do clube. Porque você também não quer colocar qualquer atleta lá e também não quer queimar o atleta dentro do clube, né? Bacana, interessante isso. E não queimar também a própria reputação dele, né? Porque às vezes ele leva o atleta pra um clube X que não tem aquele perfil. Sim, pode ser enfim, também. E aí Pode ser também. acaba Pode ser também. atrapalhando mais pra frente hoje, alguém. Hoje tem essa questão dos vídeos, né? Que é importante, mas não é só assistir vídeo pro menino... ver um vídeo pro menino fazendo gol nos melhores momentos. Tem que ser um acompanhamento tem que ser ali. uma situação que... Eu até falo assim, vou botando assunto aqui, desculpa. Não, vai que Vou vai. falar, as Só vai, categorias de base do Palmeiras ganham tudo. Eu acho assim, o Palmeiras ele é um clube que é um todo. Primeiro, a confiança do ganhar, que vem lá do Abel, que vem na árvore, né? Uhum. E as categorias de base do Palmeiras, a questão da captação do Palmeiras, inclusive o captador lá, um amigo meu, Marcelo, que é chefe da captação, o Palmeiras hoje conseguiu, em todas as categorias, você vai ver qual a valência técnica de um menino, de um lateral esquerdo, força, não sei o que lá. Você vai no Sub-14, tem um menino assim. Um volante que não sei o quê, um zagueiro de construção, um zagueiro mais forte de imposição física, não sei o quê. Tem também. Então, a captação do Palmeiras hoje ela é muito feliz nesse sentido e é aliada à parte da competição. Tá, legal. Eles fazem os moleques competirem mesmo. Então, é bem complicado. O Santos ainda tem esse romantismo, né? Exatamente. Da água, que é diferente, dos raios. Mas eu, assim... toda essa parte moderna de construção do atleta, do futebol, o Santos tem muitos clubes que ainda tem muito problema com isso. Se perdem no meio do caminho. Entendi. Entendeu? Então, o modelo europeu, pela nossa cultura, às vezes não cabe no nosso clube. Entendeu? Então, aqui tem menino que tem dificuldade de alimentação, de um monte de coisa, mas o menino tem um potencial técnico absurdo. O clube quer esperar? Às vezes não espera. Porque ele quer competir, ele quer resultado. Então, e assim, trazendo pra essa parte da competição, porque... E aí eu vou citar, mas não é falando mal. Por exemplo, o Santos. O Santos é um time que revela muito. E assim, na minha opinião, todos os clubes revelam, tá? Só que nem todos os clubes sabem aproveitar suas revelações. O Santos é um clube que, né, historicamente sabe aproveitar muito bem os jogadores que revela. O São Paulo também. O Palmeiras, agora mais, já fez isso, mas agora mais. O Corinthians também, mas de uma forma menor. Menor, né? Uma forma menor. O Corinthians ganhou muitas copinhas. O Corinthians é o maior ganhador de copinhas. Sim. O Santos, por exemplo, tem 3. Só que aí eu olho pra base do Santos, Neymar, Robinho, Giovani, Pelé e tantos outros grandes jogadores que... E aqui eu não tô falando mal, tá, gente? Pelo amor de Deus, a base do Corinthians também é uma base muito forte. Só que eu acho que eu vejo dessa forma, a base do Corinthians mais atrelada à competição pra conquistar do que propriamente pra revelar. E, por exemplo, a base do Santos e a do São Paulo mais atrelada com essa questão, óbvio, também da competição, mas mais pra revelar. Você acha que tem isso? Essa questão? E ainda coloco uma outra pergunta em cima. Você acha que não subiram muito cedo
pro profissional? Perfeito. E aí acaba atrapalhando também essa base? Na verdade, o que mais... Nossa evasão de talentos aqui no Brasil para todos os esportes. Estava conversando com o pessoal ali que nós somos em 220 milhões de habitantes, vai para uma Olimpíada para trazer 14 medalhas. Muito pouco. Você já vê que tem uma diferença aí. Com toda a diversidade de que a gente tem, de etnia, de tudo, né? Você vê a questão do rapaz da canoagem lá, quantos iguais a ele não tem por aí? Quer dizer, então a gente, infelizmente, o que a gente teria de investimento vai para outros lugares. Agora, a questão do clube, o Corinthians é um clube complicado. Pela torcida, o imediatismo da torcida, né? Você vê o que fizeram com o William agora, o Cássio já fizeram, a Fagner, Sim. já ameaçaram família. O Corinthians é um clube diferente, assim, eles são... o Rony, o próprio Rony, né? Então, quer dizer, o Rony passa... Eles sabem que muitos amigos meus corintianos sabem. Pô, fala pro Rony que ele pode dar um passe para frente, que ele só dá passe para trás. O Rony não sei o quê. Então, jogar no Corinthians é uma pressão enorme. Absurda, né? Enorme. Então, essa questão da revelação, a gente pode ser bem... Vamos pegar o Mbappé e vamos pegar o Neymar. O Mbappé é fantástico, o Neymar é fantástico, mas... vamos falar de Copa do Mundo, algumas coisas assim. Até que ponto o processo do Neymar não foi adiantado? Então, hoje ele é um cara que tem um problema no tornozelo que torceu 700 vezes, nunca tratou, operou, e a gente não sabe, quem trabalha com ele, da fisioterapia, não sabe quantos anos úteis ele tem mais como jogador profissional. Então pode ser que foi próxima muito Copa sério. ele também... Ele nem esteja. Entendi. Então, quer dizer... Então, essa questão dos processos, ele é muito, assim, é muito complicado, assim. Eu acho que quando consegue aliar tudo, sempre fica uma coisinha, né? E a questão do Santos também. A questão do Santos, eu acho que... Eu até fico brincando que o Santos tem algum convênio com a casa de espírita lá. Tem uns caras que põem a camisa do Santos, que joga, que eu acho um absurdo. O cara nunca jogou em lugar nenhum, põe a camisa do Santos... Alô, Lucas Lima. Desce o espírito do Zito, mas desce os caras lá e os caras jogam. Mas é. Então, tipo assim, eu acho que tem muito dilema. Agora tá chegando as SAFs aqui. E o dilema do clube tem que separar a paixão de um monte de coisa, assim, sabe? E o Santos tem algumas... Eu acompanho o Santos desde sempre, né? Tenho muitos amigos lá. Meu filho até já foi chamado para jogar futsal lá. Então, quer dizer, o Santos, ele vive naquela coisa meio romântica, sabe? Então, precisa... O CT é um pouco arcaico. Então, se o clube não... Verídico. Então, esses clubes que estão de SAF, de empresa, Red Bull, vai inaugurar o CT do Red Bull agora em Atibaia, que eles estão saindo de Jarinu. Estão saindo de lá. Tá indo um outro clube... empresa que chama Esfera, de empresários, e o Red Bull tá fazendo entendeu? Então, o futebol vai ser isso daí, entre a paixão e vai ter que, você vê o Atlético Paranaense, vai ter que ter muito investimento nessa questão. Entendi. E vai ter que ter paciência, como todo o processo. Corinthians, eu vi o Mantuan jogar, que foi lá, mas esse menino joga pra caramba. E tá jogando bem na Rússia agora, né? Não vai voltar. Aquele O Robert, Zenit vai comprar. aquele lateral, aquele zagueiro dos Corinthians. Baita zagueiro. Vai embora tudo cedo, os caras perdem os caras. Baita zagueiro. Porque não tem paciência com o processo. Entendi. Entendeu? E era o que a gente tava falando ali fora do processo. Galera não Ideia respeita, boa, não vai. que tinha o Sub-23, a ideia do Sub-23 é ótima. Só que, infelizmente, vira balcão de negócios. O Santos tinha um Sub-23 forte. Sub-23 forte. Vitor Bueno, o Diego Pituca, o Tassiano, que tá jogando no Pituca tá Bahia. onde? O Pituca tá jogando no Japão. Aquele Gregory, que jogou no Bahia também, era do Sub-23 do Santos. O Santos tinha um baita Sub-23. Então, tinha um bom time de Sub-23. Lá na Europa tem Sub-19, Sub-23. Sim. Então, tipo assim, o atleta, dentro do que eu falei do estirão técnico, o atleta precisa desse, às vezes, tem menino que estoura. Só que aqui no Brasil, né, 15 anos já quer jogar no profissional, já quer pôr no profissional. Que aí entra a questão de grana. No caso do Hendrick, aí então... queima a etapa. No caso do Hendrick, O Hendrick foi um erro ele ter chegado agora no profissional e
Não, ele 17 O anos? Hendrick, eu corro atrás do Hendrick desde os 6 anos. Porque no futsal do Banespa, a gente jogava a federação e a gente sempre caía na chave do Palmeiras. Sempre. E esse daí, teve um jogo assim que foi interessantíssimo. A gente jogando, eu fiz lá meu negócio lá, minha bruxaria. Eu consegui segurar 2-1 dentro do Banespa, ganhando do Palmeiras. Palmeiras empatou o jogo lá e cá. Aí o Palmeiras fez 3-2, eu tive que abrir um pouquinho. Já era. Sobrou ele. Matou o jogo, 5. Ô, louco. Matou o Rápido, jogo. né? Cacetada. Em cima de um menino que eu tenho outro menino que passa o quê? Vocês vão ouvir falar dele, do Santos. Boa. Lene, boa. sub-17. Lene, sub-17? É o capitão, ele é zagueiro. Alô, Lene. Lene, ó, aquele Saudações, abraço pro professor molecote. Seba. Saudações. O Lene é fera. E o Lene marcava ele. E ele atropelou o Lene. Passou por cima. Nossa. Então, e a gente... algumas coisas que a gente tem que conversar. O Vitor Roque lá no Atlético Paranaense é titular. E a gente tá jogando um sub-20. É uma coisa que é agravante. Depois de 3 mundiais sub-20, parece, que a gente conseguiu classificar. Tem Com alguma 5 coisa vagas errada. na América do Sul. Tem alguma coisa errada. Porque o menino já está mais sendo direcionado para o empresário ou para ganhar dinheiro do que a formação dele. Não tem cabimento. Então, por exemplo, será que o Hendrick hoje não teria muito mais serventia sendo campeão mundial sub-20? Como é a geração da Inglaterra? Sim. Do Rashford. A Inglaterra, o Rashford foi campeão mundial sub-17, sub-15 o Rashford, né, que é o centroavante da Inglaterra. Então, tipo assim, dentro da seleção, será que não tem que ser feito um processo? Sim. A gente chegou nessa Copa do Mundo, Rafinha. Qual o processo de seleção que o Rafinha tem no Barcelona? Não tem processo de seleção nenhum. Não teve. Apareceu o Antony? Nenhum. Então a gente pega O Antony não pegou? Ele pegou de base. De base? Não pegou, se eu não me engano, ele não jogou Sul-Americano, não jogou nada. Ele já foi direto para a seleção principal. Caramba, achei que ele tinha pego alguma Se base. você pegar, então, essas coisas desses jogadores, então, é que eu falo, atropela-se o processo. E a seleção também tem que ser um processo. Sim. Entendeu? Porque senão não vai ganhar nada. Não vai. E nessa aí de processo, enfim, eu que sou cientista, sempre acompanho de perto, vou ver os jogos. Cara, o Ângelo, eu acho que ele é um cara muito incompreendido, principalmente por parte da torcida do Santos, justamente porque atropelaram o processo com o Ângelo. O Ângelo teve o processo totalmente atropelado. Porque no Santos tem aquela coisa de, assim, ó, não tá bem no profissional, vai na base, aí você pega um garoto lá, tu traz pro profissional, ele vai resolver as coisas. Como realmente já aconteceu. Aconteceu com o Robinho, com o Neymar. Só que isso são casos isolados, extremamente isolados. Que aparece uma vez ou outra. Exatamente. Aí pegaram o Ângelo, um moleque rápido, canhoto, que vai pra cima, que tem aquele gingado, enfim... Novo Neymar, novo Robinho, leva o profissional que vai dar certo. E queimou todas as etapas do menino. E hoje ele paga por isso. Você sabe onde tá o Vitor Andrade? Você lembra do Vitor Andrade? Lembro do Vitor Andrade, que era taxado como novo Robinho, novo Neymar, foi pro lá Benfica. No reserva do Vila Nova. E ele jogou no Goiás na temporada passada, né? No Vila Se não me Nova. Ele engano. tá no Vila Nova. Ele tá no de Vila Nova? Goiás. Ele teve uma passagem pelo Ele jogou Goiás. no Benfica. Pegou Benfica, Mas aí sim. Os meninos já começam a viajar, e não tem ninguém que oriente. Começa a chegar com um carro importado no sub-20. Falta... sabe? Você que tá com essa molecada, que tá trabalhando com essa molecada, você vai conseguir responder melhor pra gente. Falta em muitos atletas a questão da orientação, da base familiar, pro cara ter um foco ali e falar, ó, calma, é assim, assado, segue por esse caminho, não deslumbra, calma, pés no chão. Profissional, que nós já falamos o nome dele aqui. E eu acho interessante porque, é assim, eu nunca achei que ele virasse profissional. Por conta de algumas coisas, da cabeça dele. E eu sempre tive as minhas ressalvas. Mas ele virou profissional e tal. Deu certo até um certo ponto. Joga onde? Ele joga hoje ele tá no... ele tá no ABC de Natal. E aí, ele vai saber que eu tô falando. E tem muitos... Eu acho interessante, cara. Que teve uma pessoa ligada à família, ligada. Pô, Seba, eu acho que só você pra dar jeito nele. Caracas, meu. Só você pra dar, porque falta aquele... Eu era muito duro com ele, quando ele jogava pra mim. Tipo, essa questão de competitividade, às vezes perdia. Pô, ele perdeu a bola uma vez num jogo lá, quase que eu matei ele.
fazendo uma graça lá, então... Então, não é E só... aí, se a gente sair dessa linha de responsabilidade, e aí começa os bajuladores da bola, né? Isso sempre aí tem. é o que mais tem, né? Entendeu? Sempre tem. É o que Então, mais os tem. bajulados, eu bater nas costas. A lei que eu tenho com os meus meninos da K-Sport, eu falo pra eles. Eu falo, se a gente desconectar e vocês deixarem de correr comigo, esquece. Eu não vou mais saber de vocês. Esquece. Então, ou vocês falam comigo, ou qualquer problema que tenha, ou vocês estão comigo, ou esquece, eu tô com vocês. Tem que fechar, tem que estar fechado. Fechado. Tem que estar alinhado. Fechado, eu vou ligar, se eu tiver que falar com o diretor do clube, presidente, se eu tiver que acionar o Kamal, que tem conversa com o pessoal das instâncias maiores lá dos clubes, só que vocês têm que estar comigo. Então é uma lei. Então quem tá no clube, hoje a gente tá com 30 atletas. Boa. Né? A gente tem uma linha de jogadores assessorados, que são os pequenos, de 11, assim, mas porque não pode ser agenciado. Entendi. Então a gente criou um braço que é o do... a gente faz uma assessoria para esses meninos. Entendeu? Já fez Legal. dentro do modelo, já com as famílias e tal. E é na alegria e na doença. Então, tipo, o menino não tá no clube, vai no outro. Porque a gente já vai construindo um perfil para esses meninos chegarem a ser agenciados. E aí, quando tiver dentro, alojado vai. no clube, ele já chega... Né? Então tem o Davi lá, do São Paulo, que a gente trouxe do Vila Nova, que eu te falei lá. Então o Davi, tá tudo pensado. Se um dia der certo, não vai ser à toa. Foi tudo planejado milimetricamente. Claro. Entendeu? Tem um plano de gestão em cima do menino. E tem as metas para ele cumprir. Entendeu? Entendi. Então o menino que chegou de um lugar mais seco, né? Que é Tocantins, ele é de Palmas. Goiás, que é quente pra caramba. Chegou aqui em São Paulo, mora em Cotia. Úmido. Então, problema respiratório. Pô, Você faz frio todo dia, mano. Seba, Aquele eu lugar, não, você é eu louco. não tô conseguindo adaptar, mas calma. Então, aquele trabalhinho. Nossa, terceiro time, tô vendo segundo, primeiro. Agora ele é volante, faz segundo, ele faz primeiro volante, agora ele desceu mais uma casinha, tá jogando de quarto zagueiro. E aí, também, porque para poder ter essa construção, que é o menino que tem, Sim. então ele tá a casinha para trás, tá aprendendo a fazer outra função. Legal, gente. Jogador polivalente ganha alguns pontos com o técnico. E hoje, no futebol que nós estamos vendo, nesse futebol moderno, o cara que sabe construir desde lá de trás, ele vai estar na frente dos outros jogadores. Por exemplo, no Manchester City e Real Madrid agora, na sova do City, o Stones, zagueiro, tava criando. E criou muito. Sim, Ele tava jogando quase como meio campo. Eu sempre né? esqueço o nome do menino, do lateral direito, o Arnold lá, ou não? Que é o lateral direito do Liverpool. O Arnaldo lá, que o pessoal chama de Arnaldo. O Trent Alexander. Você viu como que é? Um exemplo claro. Ele é lateral, o Klopp meteu ele de volante. Das últimas 9 partidas do Liverpool, o Liverpool ganhou 8. Então, quer dizer, é assim que você falou, de saber fazer mais de uma função, Sim. se encaixar e produzir em cima disso daí. Pô, cara, rapidinho, desculpa te cortar. E o Arnold foi um grande achado do Klopp, porque ele sempre foi um lateral construtor pela direita. Força, né? E de muita força por dentro, caindo pela lateral, indo pro fundo. E aí ele tava mal na lateral direita, ele vai e coloca o menino no meio. E aí, né, falando de estatística, nas partidas que ele jogou como meio campo, se eu não me engano, a nota no SofaScore dele tava ali entre 7,5 e 8. Ele tava sendo um dos melhores jogadores do time, porque ele já tinha esse cacoete construtor, né? E aí Sim. o Klopp teve E em algum tique de momento ele colocar já ele no fez meio. essa função. Com certeza. Na base, Com certeza. né? Com certeza. Isso é importante. Ele ter essa... E aí, que entra um outro lado também. Vamos puxar o Lucas, né, tal. O menino... a questão cognitiva do menino tem que ter. Esse negócio do ruim de bola bom na escola. Né? Tipo, se o moleque se ele não tiver uma inteligência tática para analisar o pra jogo. se achar, ele não Esquece, vai não vai Hoje virar. em dia ele não Não joga. vira. Ele não joga. Então precisa entender. Né? Eu falo, você tá entendendo o que você tá fazendo? Então, Porque não adianta jogar a bola lá e falar, vai. Não é assim. Então, tipo, o meu tempo, hoje em dia, é difícil pegar para conversar com o Lucas. Assim, começa. Aí, os nossos papos é muito legal. Porque ele vem trazer, eu sugo tudo. Fala, velho, e aí?
Ele jogou agora, o Conte botou ele pra jogar de ala, Aham. né? De ala. Aham. Aí ele explicando, olha, aqui eu vou mais corredor, eu não vou assim. Aí teve um jogo que o Tottenham tava perdendo, que ele trocou com outro jogador que eu não lembro, foi pra meia, e aí tal, a gente falou, meu, legal pra caramba. Ó, nessa formação eu fico espetado lá em cima, lá, porque eu falo, ele já quer que eu pegue 1 contra 1. Então, tipo, assim, ó, vai. Aí o cara chega aqui no Brasil, você viu o Marcelo? Marcelo do Real. O Marcelo parou, consagradíssimo lá. Sim. Foi pro Panathinaikos, não jogou na Grécia, não conseguiu jogar, já estava aposentado. Ah, vou terminar no Fluminense. Bateu uma jogando peladinha de aqui. domingo, Tá arrebentando quarta-feira. com pouco, Jogando muito. com tudo que ele tem, E jogando muito. com Jogando todos muito. os atalhos e tudo que ele pegou, ele aqui no Brasil, ele ainda... Jogando muito. Você vê, o Cano é 35 anos. Você vê como é que é. Mas também é o... por que o Cano, o jogador estourou mais velho? Ah, o Wellington Rato no São Paulo. Você pega, jogou em tudo quanto é lugar, tem segunda divisão, tem 30 anos e estourou. É o processo do cara. É o processo do cara. Hoje em dia, fisicamente, proporciona que o cara jogue até mais velho. Sim. Então, Sim. o processo precisou A gente vê Que o o Fábio cara- Santos, né? O Fábio Santos tá... precisou que o não cara não tá jogando esticasse, tanto, né? mas tá mais velho, mas tá jogando ainda, né? Não tá jogando os 90 minutos, mas... Olha que doideira que eu vou falar. Lautaro Martinez e Cano. Quem tá jogando mais bola hoje? O Lautaro joga pra cacete. Mas olha o Cano, quem tá fazendo olha uma... o que você vai falar, Mas Seba. tecnicamente, olha o Cano jogando. Seba, 30 olha e o que tantos você vai anos. falar. É um cara que não tem grife, não tem nada. Jogou, mas pra seleção argentina. Vamos pegar pra seleção argentina. De produção. Olha o que o Cano tá produzindo. O cara faz gol de esquerda, faz gol de direita, faz gol de cabeça, com tudo que é jeito. Não é um finalizador nato, joga simples. E o Lautaro tá sempre assim. Se bem que ele fez o gol agora, né? Sim. O Lautaro tá maior no clube do que na seleção. Vamos Não, falar. o que você tem razão quando você fala que o Lautaro, ele às vezes ele tá jogando bem, às vezes ele vai jogar mal, às vezele ele vai bem, vai jogar mal. Ele não consegue manter uma constância. Só que, né, dentro das características dele, um jogador de velocidade, de força, que é diferente da do Cano, eu acho ele um baita jogador. Não, baita não, tô jogador. falando. Mas, tipo assim, parece que a gente tá falando Sim. de Sim. um cara, se pegar a realidade da Inter de Sim. Milão, final da Champions, não sei o que, e pegar o Flu. Ele tá jogando muita bola, cara. Com certeza. Não, o Hulk. Eu nunca fui fã do Hulk. 2. Nunca fui. 2. Mas 3. dentro, num certo momento, ele não merece ser convocado, mesmo com 35 anos, pelo que ele estava jogando aqui no Brasil. Hulk ou Rafinha? E aí? Hulk com Porto, com Zenit, com não sei quem, ou o Rafinha, que deu 2 chutes lá e foi jogar no Barcelona e é jogador fez gol na Venezuela, aí nessas coisas aí, e aí? Quem chega mais pronto numa Copa do Mundo para decidir um jogo? Pra mim, nenhum dos dois. Pra mim, nenhum dos dois. Nenhum dos dois... Não, mas é o que... Cada Não, um com a lógico, sua claro, opinião, então- claro. É que, enfim, por trás disso, tem muitas outras questões, né? Eu acho que assim, por exemplo, nessa questão da seleção que você citou, se o Hulk vai pra seleção, ele não ia desempenhar a mesma função que ele faz no Atlético Mineiro. Porque no Atlético Mineiro, ele é um cara que flutua, ele não joga só pela ponta, ele Mas vai da direita pra incógnito. esquerda. Então, ele vai da direita, ele vai pra esquerda. E as jogadas dele, o arrasto que ele faz, que ele é um jogador de força, ele pega a bola no meio campo, vai pra dentro. Ele tem essa liberdade de flutuar no Atlético Mineiro. De repente, com o Tite, ele ia ficar preso na ponta. E aí, como é que ele ia jogar? E aí eu não tô nem colocando na conta do jogador, tá? Não tô colocando na conta do jogador, mas sim na conta do técnico, que ele quer Entendi. um estilo de jogo, ele quer que o atleta ele desempenhe aquela função, e o Hulk, ele Talvez já não não ia desempenha desempenhar. mais a função do Rafinha como ponta. Porque hoje, se o Hulk fosse pra seleção, ele ia jogar na posição do Neymar. Tem um amigo meu que fala uma coisa que eu guardo, Marcelinho, gente boa, dá bola aí também. O sistema, quando é bom, todo mundo joga. O sistema é ruim, ninguém joga. O sistema bom, ele potencializa a coletiva, a questão coletiva, não a individual. E o coletivo, E o sucessivamente, coletivo, potencializa o Porque nem individual. vamos pegar o Ferran Torres lá no City. Pô, puta jogador. O Guardiola falou, velho, você vai fazer o que eu quero? Não, então vai embora. Mandou o cara embora, puta jogador, mandou pro Barcelona. Ferran Torres. E o Ferran Torres, sim. Quem Perfeito, tá com perfeito. o Guardiola tem que estar 100% com a ideia de jogo dele. Tanto é que eu penso que... Eu converso com o Lucas sobre isso.
Talvez o Guardiola em seleção não desse certo. Em seleção. Sério, por quê? Porque ele não vai ter tempo pra colocar os caras treinando no aeroporto. Ele vai ter o tempo da Copa ali, 1 mês pra treinar. Os conceitos... Grande questão você levantou. Grande questão ele conceitos levantou, que ele porque tem... eu vou falar um negócio aqui. Os Desculpa conceitos que cortar, ele desculpa, gente. Vai lá. Os conceitos que ele tem... tudo bem, eu achei interessante uma entrevista do Fernandinho, que perguntaram pra ele, pô, você ficou tanto tempo, Fernandinho, o que o Guardiola faz? Ele faz treino de 5G e traz os marcianos... Guardiola é apaixonado pra fazer pelo coletivo. Fernandinho. Ele falou assim, um jogador. Falou pro repórter assim, a questão do Guardiola é que ele consegue fazer o simples virar simples. Cara, ele dá um conceito, você numa virada de corpo, você vai enxergar o que ele... Entendeu? E o Guardiola tava falando esses dias que o treinador, ele influi muito pouco, principalmente na tomada de decisão do jogador em campo. Sim, então entendi. ele monta... o potencializar o atleta, na visão do Guardiola, é criar os espaços e as situações para ele Aham. agir em cima disso. Perfeito. Aí mata um pouco o que você falou do Hulk. Entendeu? Eu não posso ter o meu time dar a bola no pé do Neymar. Eu não posso, por exemplo, eu vi jogos do Brasil sem o Neymar, que o Brasil coletivamente jogou muito melhor do que com o Neymar. E a culpa não era do Neymar, Não é tá? porque toda o Neymar bola tem tava que passar jogando. pelo pé dele. Por quê? Por que toda bola tem que passar pelo pé do Neymar? Por que ele não pode... você vai ver o Messi jogando, o Messi vem de um lado, ele vai no balanço da defesa do adversário. Sim. Dá um tapa, vai andar lá, dá outro tapa. Aí daqui a pouco deu uma desequilibrada na linha, que as linhas jogam tudo pertinho. Sim. Aí ele dá uma quebrada numa linha e vai dentro do gol. E só levando 2 questões. A primeira, que você falou sobre o sistema do Guardiola. Quem não tiver encaixadinho com o que ele quer, tá na roça. Eu vi uma entrevista do Henry uma vez, Henry no Barcelona, Guardiola chegou, e o Guardiola implementando o guardiolismo, né, que consagrou aquele time do Barcelona, campeão da Champions em 2009, 2011, enfim. E aí o Henry falou que em determinado treino, o Guardiola pediu para ele fazer uma determinada função, pelo lado esquerdo, se eu não me engano, e o jogo só no lado direito, e todo mundo tocando na bola no lado direito, ele louco pra pegar na bola. Ele queria se divertir também no treino, queria, né, mostrar o trabalho pro Guardiola. Ele foi e saiu da função que o Guardiola pediu pra ele fazer. No jogo seguinte, Henry no banco. Ou seja, se você não tiver atrelado com o que ele quer, esquece, você não vai jogar. E essa questão do Ferran Torres, você falou muito bem, você foi muito feliz em colocar ele, porque realmente, o Guardiola chegando e falou, ele é um bom jogador, Você vai desempenhar o que eu quero? Não. Então, comigo você não joga. E sobre a questão do Guardiola não funcionar na seleção, eu tenho essa mesma opinião do Diniz, cara. A mesma opinião do Diniz. Gente, adoro o futebol que o Diniz coloca os times dele pra jogar. Acho muito diferente. Eu paro pra ver o Fluminense jogando, adoro ver o Fluminense jogar. Só que essa questão, muita gente pede o Diniz na seleção. Só que é essa questão. O trabalho do Diniz e do Guardiola é todo dia. Todo dia, é constância. São conceitos. Conceitos que precisam de assim, constância, cara. E é assim, vou pegar um exemplo que eu passei, que é muito interessante. Lá na França, no Paris Saint-Germain, eu acompanhei o Sub-14, né? Com o meu amigo Edu. Um abraço, Edu. Depois eu vou passar para ele. Lá na França, que ele é treinador da base do Paris Saint-Germain. Boa, legal. Agora ele tá com o Sub-17, ele é brasileiro. Bacana. Mineiro, outro que não aparece, né? Pô, um brasileiro na base do PSG. É importante frisar isso aí, hein? Alô, Edu, um grande abraço pra você, cara. Maravilhoso. Grande abraço. Show de bola. Aliás, queremos você aqui no 10 ou 2, hein? Também, No Brasil, por também. favor. Sabe muito, Também. tem os módulos da UEFA que ele estuda, um estudioso. Professor de educação física também. Trabalha em escola e lá. Tem um pouco da pegada que eu tenho, assim. E eu achei interessante uma passagem. Essa é legal. Boa. Eu cheguei, eu tava no Paris, o treinador no espanhol, o Miguel, gente boa. E eu tava lá ajudando, tava lá fazendo o meu... Aí a gente treinou o time, o Paris, o C. A gente tinha um jogo do Distrital lá no domingo. Aí, beleza, treinamos, não tem coleta. O sistema é totalmente diferente. É outra fita. É outra parada. Outra parada. Fiz aí lá, trabalhou no desenho dos caras, montou o time, beleza. Aí, no domingo, eu tava na casa do Lucas e tem algumas coisas lá, o secretário lá,
Ivanildo, que é secretário do Lucas, é o faz tudo do Lucas. Bom. O staff, maravilhoso. Maravilhoso. Você faz qualquer coisa, ele sabe. Faz banco, faz tudo, carrega. E o Ivanildo me dá suporte sempre quando eu vou. Que legal. Pra mim e pra quem vai Que legal. visitar o Lucas, seja Que da legal. família, amigo. Aham. O Ivanildo sempre, Boa. vou na loja do Paris Saint-Germain comprar roupa. Aí vamos lá, vamos não sei o quê. Ele é o Google. Aí, É o Maps. por alguma coisa, a gente não conseguiu. Eu cheguei um pouco atrasado. Mas como eu ficava na arquibancada assistindo, eu cheguei já tinha uns 5 minutos de jogo. Aí no CT lá no Saint-Germain tem uns 8 campos, né? E tava tendo um jogo num campo lá. Uhum. Eu cheguei, só tinha aquele jogo naquele campo. Falei, tá bom. Eu olhei, o cara que tava, o meia lá, um magrelo grandão lá. Não é esse cara, não deve ser esse jogo. Aí eu olhei no outro, um cabeludinho na frente jogando. Cheguei, já meteu o gol. Falei, mais velho assim, né? Falei, cara, não é esse time. Só que eu olhei no gol, era o goleiro. Eu olhei no outro, era... Falei, ué, tudo bem. Aí eu vi que era o time. Aí eu vi o Edu, olhei lá, o Edu tava sentadinho com o Miguel, o espanhol lá. Estavam tudo lá e o jogo rolando. Legal, né? 2-0, ganhamos, os caras ganharam, ganhamos. Eles ganharam de 2-0. Acabou o jogo, eu fui falar com o Edu. Edu, o que esses caras estão fazendo aí? Aí eles falaram assim, não, Seba, eles vieram do B. Eles vieram do B. Falei, tá bom, mas, porra, nós montamos um time pra fazer um negócio com o Diniz, Guardiola e tal, de continuidade. Aí no domingo, eles jogaram, pá. Falei, mas como assim os caras jogaram? Nós vieram do B e o jogador daqui já sabe, não vai ser aproveitado no B, vai jogar no C. Machucou um do B, um zagueiro, sobe o do C pro B. E arrebentou no B, pode ir pro A, que é a história do Nkunku que eu contei. Sim, sim. Eles têm essa coisa da cultura deles. Nkunku Nkunku do Leipzig. do Leipzig? Essa história ficou nos bastidores, depois a gente conta pra você. Ele veio do C. Opa! Do Caramba! Você não tinha chegado Nkunku ainda. veio Não, do Paris Saint-Germain C. Porque o Caramba! A é os caras, Caramba! o B é uns caras que sobem do sub-19, os meninos, e o C é um semi-profissional. É os caras que trampa de dia e treina de noite. E o Nkunku é um baita jogador. Não, Ele é um baita de atacante. Você vê aí baita o de respeito atacante. do processo, que eu falo do processo. Baita de atacante. Aí eu falei pro Edu, ô Edu, não é possível isso. Ele falou, não, Seba, aqui é assim. O atleta sabe que ele vai ter que, não aproveitou, mandou outro treinador em casa. Aí vem aquele, mas e aí, o Miguel joga assim, essa? Ele falou, não. Aí que vem a questão do Diniz dar certo ou não, ou o Guardiola. Eles vêm de outras categorias. Sim. Todos jogando, eles sabem fazer todos os movimentos. Ou numa linha de 5, ou 4-5-1, 4-2-1, qualquer. Eles sabem, 4-2-1-2. E essa... Todos os. Então eles não têm dificuldade, e eles se conhecem, às vezes. Jogaram juntos. Então, eles não têm essa dificuldade do jogo. Sim. Eles jogam. Porque eu vi, e eu achei interessante Imagina aqui no Brasil. Você treinar de titular na sexta e no domingo você Tá maluco? O cara tá morrendo já. ele pega as coisas. O cara pega as coisas dele e vai embora. Vral, marcha. Eu vou interromper antes, né? Pra gente já ir pro finalzinho, já que já tá acabando o nosso tempo aqui. Mas a produção acabou de avisar que a gente tem um vídeo que a gente vai passar aqui. Opa! É de um bora. cara muito importante. Bora. Falando desse fenômeno aqui. A gente Desse consegue monstro, dessa soltar, máquina. por favor. Obrigado. Cara, é pra poucos, tá? Então, e a responsa que a gente tem de estar recebendo esse vídeo aí, enfim, por favor, pode soltar. Fala, rapaziada do 10 ou 2, fazendo esse vídeo para mandar um grande abraço para vocês. Tô sabendo que vocês vão receber aí o professor Seba, um cara que eu tenho um carinho enorme e é meu amigo pessoal e também fez parte da minha formação como atleta, né? O Seba foi meu treinador no futsal e me ajudou muito, né? Um cara que eu sou muito grato por tudo que ele me passou, tudo que a gente viveu juntos, campeonatinhos que a gente disputou, né? Lembranças maravilhosas e tenho certeza que ele tem muita coisa aí para passar para vocês. Tenho certeza que vai ser aí um programa de muita qualidade, conteúdo muito bacana e muito útil aí principalmente para a molecada, né? Que está começando no futebol. O Seba é apaixonado por futebol e pela formação de atletas, né? Trabalha com a garotada, então tenho certeza que tem muito conteúdo legal aí para ele passar para vocês.
e vai ser aí um programa de muita qualidade, tá? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tudo de bom. Cara, eu tô. Ó. Rapaziada do 10 Fenomenal, hein? Eu vou ser muito sincero Ô, contigo. louco. Ô, louco. Cara, Lucas falou do nosso podcast, velho. Lucas Moura. Seba. Alô, Lucas. Estiver no Brasil, encosta aqui pra gente trocar uma ideia. Eu quero saber de você o que você achou de ter ficado no banco na final da Champions League depois de ter feito 3 gols lá. Pra gente tacar um pau no pão quentinho. Um pouquinho. Agora vamos lá. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Mas, Lucas, queremos você aqui. Pochettino, Valeu. Uma perna danada esse Pochettino. É difícil esse cara. Cara, nós já falamos do Lucas, mas eu vi, né, reparei quando você tava vendo o vídeo que seu olho, ele brilhou quando o Lucas começou a falar. Como é que é pra você, cara, ter... O Lucas, ele aparenta não, com certeza ele é um ser humano fantástico, muito além da bola, né, do futebol. Como é que é pra você ter essa amizade dele, algo que não ficou só no trabalho, né? Hoje vocês são amigos mesmo. Ah, é muito bom, assim, eu fico sempre do lado da formação, assim, o que ele fez pelo meu filho eu não tenho, sabe? Tem palavras, Tem né? palavras, assim, essa oportunidade, né? E, pô, cara, o menino dormia lá no meu apartamento, lá, a gente ia comer esfirra no Habib's, botava eles no carro. Ah, é muito legal, é muito gratificante, né? Muito gratificante. Na verdade, assim, eu tenho meninos que é um outro, do mesmo potencial dele, só que enveredou para um outro lado. Não teve tanto foco e hoje em dia ele super bem sucedido, vocês podem até trazer ele aqui. Com certeza, o Flavinho. Com certeza. É o Flávio Valiati. Ele tem algumas coisas no YouTube bem legal, ele trabalha com Boa. empreendedorismo. Ele é monstro, o Pô, Flávio. legal. E era a minha dupla de ataque com o Lucas. Ô, louco. Que legal. E muitos falam que o Flávio tinha muito mais poder de decisão que o Lucas. Caramba. Tecnicamente, pra você ter uma ideia. Como que é a coisa, né? Pra gente ver que não são todos jogadores que têm potencial que acabam virando, né? Cara, mas é gratificante, assim, como eu falo assim, eu sou um professor de educação física, eu sou um educador que foi pro futebol. Então, é muito bom isso, assim, a fórmula de sucesso vem daí. Poder Boa. ter oferecido a bolsa de estudos para ele, que ele tinha 100% na escola legal. particular, tirei ele lá, então, né, e ele, sabe, ver a obra pronta, assim, do ser humano, que é o que fica, né? Só pra frisar rapidinho, o Lucas Jardim Miriam, né? Jardim Miriam. Jardim Miriam, alô Jardim Miriam. É, Um o abraço pessoal aí. lá da Forte quebrada lá. Forte abraço. E eu moro perto também dele. E é muito gratificante ver todos esses meninos crescerem. Graças a Deus eu já vi muitos, e para N tipos, né? Hoje eu tenho menino advogado, eu tenho bastante, assim. Caraca. Tirando esse lado, assim, eu já É maravilhoso, formei né? bastante. Maravilhoso. Tem... Só uma questãozinha rápida. E aqui é algo que eu tenho pra mim, essa é uma opinião minha. Quando o Lucas ele estoura no São Paulo, ganha a Copa Sul-Americana, ali ao lado do Neymar era o grande prospecto, né, que a gente tinha aqui no futebol brasileiro junto com o Ganso. Ah, vai jogar a próxima Copa e tudo mais. Você acha que o Lucas fez certo em ir pro PSG? Porque eu já tinha essa opinião na época, lá em 2012, que ele deveria ir pra Premier League, porque eu sempre tive essa impressão de que o futebol do Lucas era de Premier League. Você acha que ele... óbvio, né? Você vai sempre apoiar a decisão de um cara que é amigo seu. Mas você acha que se ele fosse pra Premier League, de repente, a carreira dele poderia ter alavancado um pouco mais? Assim, a questão do PSG, o projeto do PSG foi um projeto muito legal. E muito grande, né? Muito Pra legal. época. E, assim, eu estando lá com ele, pô, o povo francês ama o Lucas. Ama. Assim, domingo teve dia, assim, que eu acho muito interessante da pessoa. Ele morava numa casa lá grande até, mas tinha a saída pra rua. Uhum. Um frio danado, um domingo. A gente via as cabecinhas das crianças tudo na porta, assim, esperando ele. Ele pegava, botava pra dentro da casa, dava autógrafo, Puta, que legal. sabe? Assim, então, o projeto do Paris Saint-Germain é um projeto muito bom. Uhum. Agora, a gente sabe, eu sempre separo a questão clube e a questão seleção. Uhum. A seleção é muito complicada. Demais. Muito complicada. Demais. Muito complicada. Muito complicada. Em termos de clube, eu vejo ele, sim, como um jogador bem-sucedido. Uhum. Né? Conquistou coisas no... Sim, É que, sim. de repente, o que a gente tem de parâmetro de sucesso
é o cara na seleção ter conquistas. Uhum. Mas no PSG ele teve diversas... foi artilheiro muitas vezes. E o Tottenham, não preciso nem falar que ele mudou o patamar do clube. Com toda certeza. Um hat-trick, né, que levou o clube para uma final. Então, quer dizer, assim, essa questão clubística é uma coisa, seleção é outra. A seleção envolve outras coisas que talvez... Um outro cara que eu gosto, que eu acho um cara injustiçado em seleção brasileira, o Dudu do Palmeiras. O Dudu... Demais. O Dudu, cara que... Sabe, regular. Muito regular. Sempre tá Muito regular. em meio a conquistas do clube, fazendo a diferença e não tem oportunidade. E não Então, foi convocado. a seleção Tyson brasileira jogou Copa. quando você coloca lá na carreira do atleta, Uhum. quando a gente fala, no sarrafo, É. né? A seleção é uma outra história. O Lucas tem umas histórias assim, Outros 500. as de bastidor, assim, que, nossa, eu achei rola de dar risada com cara de seleção. Uhum. Entendeu? Então, o cara de seleção é um controlador de ego. Sim. Ele não tá para desenvolver conteúdo. A falha do Tite foi essa. Aí, ó. Será que descobrimos, então, por que o Hexa não veio? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por 2 Copas, né, meu? É uma possibilidade, né? E nessa questão de não ter trago o Hexa, o Seba tava contando pra gente nos bastidores que existe muita falta de comprometimento na seleção, né? Não, o jogador é maior. Primeiro que o jogador... Qual que é a aposta de trazer o Ancelotti ou um treinador gringo? A ideia é ter um treinador que o jogador olhe de baixo para cima. Exatamente. E não de cima para baixo. Era isso que eu ia comentar. Bem rápido. Então, no caso, hoje, a seleção brasileira, ela vê Neymar lá em cima e o treinador aqui embaixo. Totalmente. E o treinador... não tô fazendo crítica ao Neymar. Aliás, pô, ele joga muita bola. Mas não é assim que tem que se ver. Neymar lá em cima e o treinador aqui embaixo. É o contrário. Vocês verem por exemplo, eu tinha o Lucas lá no meu sub-11 que era... E ele conseguia fazer com que todos corressem para ele. Pela pessoa dele. E eu também conscientizava o grupo quando na virada do segundo tempo, e tinha 2 marcando ele, eu falei, vocês precisam jogar. Uhum. Hoje ele vai ficar conversando comigo aqui no banco. Os 2 que estão marcando ele vão ficar também conversando. Vou dar um dominó aqui, vocês estão com um a mais. Montei o desenho, pé em pé, vão dentro. Hoje é dia do coletivo, não é dia do individual. Boa. Então, a questão do jogo hoje em dia, seria individual pro coletivo ou coletivo pro individual? Eu acho que é o coletivo pro individual. Óbvio. E quem faz isso, Haaland, quem faz isso é o treinador, é o Guardiola. Potencializa pro Haaland poder fazer os 600 gols que ele faz. Seba. Rapidinho, coisa rápida. Só pra gente fechar com chave de ouro. Não precisa nem citar o nome, não precisa citar o nome. Mas conta aquela historinha que você contou ali nos bastidores. De um jogador aí? Teve um jogador aí que a gente sabe... Profissional, tá? Grande na seleção. 10 dias antes, meio copo de uísque e narguilé fumando em casa. Assim, antes de se apresentar pra Copa do Mundo. 2022, essa última. Essa última. Seu Zé Ruela. E descomprometimento total. Aí quer fazer mágica. Quer lá treinar, quer tal, achar que... Aí não tem como. Aí vai lá ver se o Mbappé tá fumando narguilé e tomando uísque. Não tá. Sensacional isso, O uísque deixa pra gente, você entendeu? Isso, A gente bebe uísque, você vai treinar, infeliz. Seba, eu quero agradecer muito a sua presença, eu quero te chamar de novo pra gente voltar Obrigado. aqui e bater mais uma resenha, porque a gente sabe que tem muita história, mas é que o nosso tempo tá aqui, tá curto. Mas, cara, grande prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado pelo vídeo do Lucas. E assim, eu só tenho que agradecer ao meu nome, da produção, da Gi, que foi ela o nosso contato. A nossa querida produtora, que cria todas as pautinhas bonitinhas e corre atrás dos nossos convidados. E cara, muito obrigado. Eu só tenho isso pra te falar. Muito obrigado. Foi um prazer agradeço enorme vocês. estar com você. A Gi, a gente teve um momento muito legal na escola, que foi um projeto que eu montei lá na escola, no Decisão, e no esportivo. Então ela aproveitou o máximo. Jogou futebol, jogava vôlei. Tipo assim, coisas que não tinham na escola, que a gente começou a montar.
Quando Ela eu se tava, dedicou. e ela se dedicou e Que legal. virou uma amiga. A família. Legal que a gente estende, que a gente ganha o respeito das famílias também. Sim. Então, o Seba hoje, eu tô no clube, mas eu tô dentro das casas dos Isso que é legal. alunos. Que Isso legal. é referência Isso é muito bom, pelo cara. exemplo. Isso é muito bom. Seba, seu Instagram. O meu é o Sebacádio. Joga lá o Sebacádio lá no Insta, que vocês acham. E o da K Sports? A K Sports tá aí, ó. Vê aí, Aqui, certinho. rapaziada, ó. @K-Sports. O K é com H, certo? E KAH KH Sports. E o Sports é aquele gringo, né? Isso. SPORTS. Sports. Lá Segue vocês podem rapaziada. acompanhar um pouco do trabalho que Boa. a gente faz. Boa. E os profissionais, tem todo... Hoje em dia, sim, já tem a cara do Seba, mas é de todo um trabalho pensado. Porra, legal. Investidores, jogadores e os clubes, e as famílias. Maravilhoso. Legal. Sensacional. Seu Instagram, por favor, ô menino das Arroba férias. o tio Kel. O tio. De novo, Arroba o tio Kel. O tio Arroba- com o Kel com L no final. segue É lá isso. o menino e arroba o Diego Andrade 1. Não esquece de seguir o nosso podcast no Instagram também, arroba 10ou2podcast. Semana que vem não teremos Menino Kelvin, mas teremos um conteúdo exclusivo pra vocês. Fechou? Conteúdo de primeira, tá? Gente, Importante frisar isso aí. Novamente interrompendo a programação normal deste podcast, porque o Diego disse novamente que eu vou sair de férias, mas eu não vou sair de férias, gente. Continua a programação normal do 10 ou 2 podcast. Valeu. Valeu, irmão. Mais Calvão, uma. Valeu. obrigado, tamo junto. junto, obrigado. Até semana que vem. Valeu, Sebazão. Tamo Valeu, junto, Seba. irmão. Obrigado.